Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de escutar nos coloca em Nazaré. Jesus volta à sua terra, acompanhado pelos seus discípulos. É sábado, ele vai à sinagoga, onde começa a ensinar. Aqui o texto não nos diz o que ele ensina. São Lucas, no texto paralelo, dirá que o Senhor comentou o capítulo 61 de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar a boa nova aos pobres, para anunciar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, e assim por diante. Porém, muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Ou seja, ele cresceu aqui conosco, nós sabemos quem ele é. De onde ele tirou tudo isso? Onde foi que ele aprendeu? Qual foi a escola em que ele estudou? Como conseguiu tanta sabedoria? Como conseguiu? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Aqui a palavra mãos soa depreciativo. Por quê? No verso seguinte vem a explicação. Este homem não é o carpinteiro? A palavra carpinteiro aqui é a palavra teknos. Este homem não é teknos. É a palavra, por exemplo, que está na raiz da palavra arquitecto. Este homem não é o tektos. Carpinteiro aqui é digamos, abrasileiramento. O texto diz: este não é um artesão, não é um construtor, porque teknos se referia a tudo isso. Era todo tipo de serviço manual, de serviço, por assim dizer, técnico. Esse tipo de serviço não lhe possibilitava ter estudado numa sinagoga famosa, junto de um rabino extraordinário em Jerusalém. O próprio livro do Eclesiástico, falando sobre isso, diz: o mesmo acontece com todo artesão e construtor, os quais, tendo de dia como de noite tanta ocupação, gravando figuras de sinetes, esforçando-se por variar desenhos, empenhando-se em reproduzir os modelos, fazem vigílias para concluir sua obra. Mas, antes diz, a sabedoria do escriba é adquirida nas horas de lazer, que diminui suas correrias. Esse é o que se encherá de sabedoria. Com isso se tornará sábio quem conduz o arado e quem se gloria em ter por lanço o aguilhão. Mas aí ele diz: aquele que conduz o arado e que se gloria em ter por lanço o aguilhão,
aquele que guia bois e só se ocupa com isso, e sabe falar apenas da criação de gado, seu coração está ocupado com os sulcos que traça. As suas vigílias com a forragem das bezerras. O mesmo acontece com todo tecnos, com todo construtor, os quais, etc. Ou seja, o que o livro do Eclesiástico está dizendo é basicamente o que os conterrâneos de Jesus, os compatriotas de Jesus, estão dizendo aqui. Esse trabalho que calejou as suas mãos não capacitou para fazer milagres. Da onde ele retirou esses milagres? Esse homem, mais uma palavra depreciativa, esse homem não é o Tecnos, filho de Maria. É muito interessante que Jesus aqui seja chamado de filho de Maria, o que não era usual nos dias dele. Alguém era sempre conhecido pelo nome do pai. E muito se especulou a esse respeito. Há quem diga, por exemplo, que isso de ele ser chamado de filho de Maria era uma espécie de ofensa velada, como se aludisse a uma difamação. Nós sabemos que os judeus difamaram Nosso Senhor dizendo que ele era bastardo. Outros, por exemplo, a historiadora Tal Ilan, que estudou um pouco esse versículo, diz que possivelmente não era pelo motivo de desonra, mas talvez fosse pelo contrário, motivo de honra. Ou seja, quando a mãe era mais célebre do que o pai, chamava-se o homem pelo nome da mãe. Uma hipótese. Outro teólogo, Richard Bauckham, alude àquelas tradições que havia no século I de que São José teria sido casado e teria filhos de um matrimônio anterior, e, portanto, Jesus é o filho de Maria. E os outros seriam filhos de José. Todavia, essa suposição também não tem muita força, porque não há grandes evidências de que José tivesse sido casado. Um outro professor, Harvey King MacArthur, diz que essa foi uma maneira informal de falarem de Jesus. É o filho de Maria. Não é ele, o pai já tinha morrido, e, portanto, de uma maneira informal, falaram, esse não é o filho de Maria? Tanto faz. Mas o mais interessante é que ele é chamado aqui de filho de Maria. E depois diz, esse homem não é o Tectos, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Aí os protestantes ficam felizes com esses dois versos, porque querem interpretar que está se falando de filhos eventuais de Maria, quando as duas palavras aqui empregadas, adelphos e adelphai, irmãos e irmãs, embora signifiquem irmãos consanguíneos, também possam significar outro tipo de parentesco, que não propriamente o de irmãos. Existem recorrências disso na Sagrada Escritura, no Velho Testamento, e mais adiante o texto parece insinuar outra coisa. Esses nomes, Tiago, José, Judas e Simão, aparecem no Evangelho de São Marcos de uma maneira muito interessante.
Em primeiro lugar, porque todos esses nomes são nomes de grandes guerreiros e patriarcas em Israel. Tiago é Jacó, o pai dos 12 patriarcas. José, um dos filhos de Jacó. Judas, um dos filhos de Jacó, mas também nós temos Judas Macabeu, sacerdote, guerreiro. Simão, outro dos filhos de Jacó, Simeão, mas também nós temos Simão Macabeu, outro grande lutador das guerras do Senhor contra os helenistas. E é muito interessante que o texto mencione apenas os homens, Tiago, José, Judas e Simão, mas não mencione o nome das mulheres. Diz, suas irmãs não moram aqui conosco, e ao mesmo tempo mencionam o nome de Maria no lugar do nome de São José. Ou seja, a impressão é que a construção do verso está realmente aludindo, não propriamente a filhos de Maria, mas a uma outra realidade. Continua, e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. Notem que o texto aqui fala de ser rejeitado pelos da sua pátria. Ou seja, o Messias vem para os seus e os seus não o recebem. Vem para a sua pátria e o seu povo lhe rejeita. Mas, ao mesmo tempo, diz que o profeta não é estimado entre seus parentes e familiares. Aqui ele não fala de irmãos. Jesus se refere a estes todos como parentes. A palavra grega aqui é a palavra singêneusin. Gêneo, no sentido de gerado do mesmo tronco, do mesmo ramo, da mesma genealogia. Ou seja, a impressão que dá é que Jesus fala de parentes em termo mais expandido nesse caso. Um profeta não é estimado, ou o texto grego diz, um profeta é desonrado em sua pátria e entre os seus parentes. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Veja que coisa impressionante. O texto começa dizendo que Jesus começou a ensinar na sinagoga e muitos que o escutavam ficavam admirados. É uma admiração positiva. Logo depois dessa admiração, começa a haver uma espécie de queda. Esse aí, de onde ele recebeu tudo isso? E esses milagres que se operam pelas suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o técnicos? Não é ele o filho de Maria? Não é ele irmão de Tiago, Judas e Simão, etc. Não é ele aquele cujas irmãs moram aqui entre nós? Ou seja, o texto começa alto. Eles admiram o Senhor e terminam revelando a sua incredulidade. Porém, o texto fala de uma outra admiração. A admiração de Jesus. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Ou seja, eles ouvem a palavra, escutam os sinais, mas por causa do desprezo
por quem era Jesus. Ele era um trabalhador, as suas mãos calejadas, aqui referidas, para eles não eram aptas para fazer milagre algum, a sua sabedoria não se justifica. Mas paira a palavra de Cristo: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. O que nos conecta com a primeira leitura do profeta Ezequiel, quando Deus lhe diz que vai enviar o profeta para Israel, mas eles não o escutarão. O profeta Jeremias, aliás, o profeta Ezequiel, profetiza na Babilônia, 5 anos depois do exílio, e ele é um profeta que dramatiza as suas profecias. Deus lhe manda fazer uma espécie de teatro para tentar ensinar o povo a partir daquela dramatização o que vai acontecer com o povo, mas eles não aceitam, eles o rejeitam. E mesmo assim Deus os manda, Deus o manda. Mesmo assim Deus o envia para Israel. Portanto, a questão que está por baixo dessa narrativa de São Marcos é uma questão muito interessante. Aqueles cristãos recém-convertidos tinham de enfrentar a rejeição da sua pátria, dos judeus, da sua pátria, dos romanos, que os perseguiam, e da sua própria família. Eram pessoas que precisavam conviver com a hostilidade e que tinham que dar respostas, inclusive, àqueles que diziam: mas como o seu Messias, esse Jesus aí, que vocês dizem ser o Cristo, o Deus feito homem, como é que ele foi rejeitado pelo seu povo, por Israel? Os judeus que esperaram tanto o Messias, como é que eles o rejeitaram? Ou seja, essa parece ser uma prova contra o messianismo de Jesus. Então, a comunidade, tomando a tradição de Jesus, diz: olha, é verdade. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Isso que vocês estão passando de serem rejeitados pela família, pelos parentes, não é uma coisa exclusiva de vocês. Jesus também passou por isso. E ele passou por isso por quê? Porque ele é profeta, ele fala em nome de Deus. E a palavra que Deus lhe manda dizer é uma palavra que, embora seja reconhecida como cheia de sabedoria, os incomoda, os tira da posição de conforto, mexe com a posição em que vocês estão. É por isso que vocês não confiam, é por isso que não acreditam. E é por isso que o texto continua dizendo que Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Isso não foi capaz de segurá-lo, e esta é a mensagem que antecede o texto seguinte que nós leremos no próximo domingo, que é quando Jesus envia os 12, como quem diz: ao invés de me intimidar com isso, eu recebo essa provocação como um estímulo para que eu continue pregando cada vez mais, agora através dos meus enviados, dos meus apóstolos, porque a palavra de Deus não pode ser aprisionada. A exortação, portanto, da Escritura para nós nesse domingo, queridos irmãos, é que nós não nos deixemos intimidar por nada nem por ninguém. Nós seremos sempre menos aceitos, justamente
por aqueles que estão mais perto de nós. Aqueles que nos reconhecerão estarão muito longe, tantas vezes. Mas não importa. Nós não estamos aqui buscando reconhecimento humano. Nós somos portadores de uma mensagem que não tem origem em nós, tem origem em Deus. Se nós estivéssemos buscando um reconhecimento humano, nós estaríamos mal. Mas como o nosso compromisso, o nosso encargo é um encargo que tem a ver com a palavra que nasce de Deus e que desabrocha em nosso coração, nós temos que pegar essa palavra com toda a coragem. E se não nos aceitam aqui, nós vamos para o mundo, para que assim a palavra de Deus não seja de modo algum prejudicada pela nossa timidez. Que o Senhor nos dê coragem e que nós sejamos verdadeiramente intrépidos para, com o desassombro do Evangelho, levarmos Cristo adiante, custe o que custar.